Bem, galera, dando continuidade então ao nosso curso, vamos agora aprender a criar objetos. Lembrando que não vamos estar focando em modelagem. Mas agora eu vou mostrar então onde você pode começar, como que você pode começar a modelar o que você quiser. Eu vou maximizar a perspectiva. Então, eu tenho aqui os menus rápidos, os paletes rápidos, e aqui eu tenho objetos. Se eu clicar e manter o clique pressionado, ele vai me dar esse submenu com todos os objetos 3D que eu posso criar com apenas um clique. Então, se eu quero criar, por exemplo, uma figura humanoide, lembrando, eu ainda estou com o clique pressionado, para o cursor sobre a figura, solto o clique, então ele já cria para mim a nossa figura aí, certo? Isso você pode fazer em qualquer submenu. Então temos aqui o menu de 2D, de repente eu quero um círculo, então eu solto o clique, eu tenho um círculo, posso rotacionar ele, pressionando o Shift ele rotaciona em 5 em 5, em 10 em 10. Então para manter mais preciso, você pressiona o Shift. Bom, feito isso, vamos criar um texto. Para isso, vamos criar primeiro um solo. Podemos criar o solo de duas formas. Usando o floor, que ele é um chão infinito, ou usando o plane. Vamos utilizar o plane, então. Plane, você vai determinar o tamanho dele. Você pode estar clicando nessa quadradinho amarelo, ou vindo aqui em atributos e mudando o tamanho. Eu vou deixar 20 metros, largura por 10 metros de altura. Beleza. Feito isso, vamos criar um texto agora. Para criar texto, existem duas formas. Eu vou ensinar as duas. A primeira forma, a gente vai estar utilizando um modificador NURBS também, que é o Extrude NURBS. Primeiramente, então, vamos criar o texto. Vamos aqui em ferramentas 2D, mantenho o clique segurado e vou na ferramenta texto. Solto o clique, ele vai me dar aqui um texto. Clico nele aqui em objetos e venho na aba de atributos. Então aqui eu tenho um texto, eu vou modificar, vou colocar o texto que eu quero. Em fonte, você pode estar modificando a fonte que você quer. Esse align é o ponto de ancoragem, galera. Por exemplo, ele está no meio. Se eu coloco right, ele fica no finalzinho da letra. Ou left fica no início. Eu vou deixar no meio mesmo. Ok? Bom, temos aí um texto criado, porém esse texto ainda ele é 2D. Significa que, se nós renderizarmos agora, não vai aparecer nada além do nosso solo. Esta ferramenta aqui serve para a gente visualizar a renderização, para ver como que está ficando. Eu vou clicar nela, o atalho dela é Ctrl R, ou você pode clicar, e aí então ele vai renderizar para você. Percebam que somente o plane saiu, porque o texto ainda está em 2D. Para que ele se torne 3D, vamos selecionar. Com ele selecionado, pressiona Alt, mantenha pressionado e dá um clique, segura e solta no Extrude. Então ele vai fazer o quê? Ele vai trabalhar com hierarquia. Então ele tacou o texto para dentro do Extrude. O Extrude nada mais, nada menos que torna aquele objeto 2D em 3D, dando profundidade a ele. Então eu tenho aqui, se eu clicar no Extrude, eu venho aqui em Atributos, eu tenho aqui a profundidade. Se eu quiser aumentar, por exemplo, deixar o tamanho, a largura que eu quiser, eu deixo. Certo? Se eu quiser suavizar as bordas, eu venho aqui em Caps, em Start, que está Cap, eu vou colocar Fillet Caps e vou aumentar o Step. Então eu tenho aí uma borda agora suavizada no texto, certo?
E agora, se nós clicar para renderizar, ele vai aparecer. Então, essa é uma forma de estar criando um texto. Não só um texto, galera. Esse Extrude, ele serve para muitas outras modelagens. Por exemplo, se você tem um perfil de um desenho 2D, você pode transformar em 3D usando o Extrude. Por exemplo, vou pegar esse círculo aqui. Se eu fizer repetir o mesmo processo, esse círculo 2D se torna 3D. Ó, eu vou adicionar aqui o Extrude. Vou arrastar o meu círculo para dentro do Extrude e percebo que agora eu tenho um objeto 3D. Então, qualquer objeto 2D que você tiver, o traço dele, a linha dele, o contorno, você vai poder fazer isso com o Extrude. Bom, agora vamos ver a segunda forma de criar um texto, que é muito mais rápido. Vamos em MoGraph, MoText, ok? Clicou aqui, ele já vai te dar a opção. Bonitinha, já está em 3D. Você só vai precisar modificar o seu texto aqui. E em Depth você tem a profundidade que você quer que seu texto tenha. Você tem as mesmas opções que você tinha lá no outro e muito mais. Então você continua a fonte, você pode modificá-la. Aqui em Caps você tem também o Start e o End Caps, que Start Caps eu vou colocar File Cap 3, o End Cap, File Cap 3. Esse End é a parte de trás do nosso texto, galera. Bom, então percebam que foi muito mais rápido de criar dessa forma do que a outra. Mas é importante que você entenda como que funciona o Extrude NURBS, porque com ele você vai poder fazer várias outras modelagens. Vamos agora então entender um pouco de objetos editáveis. Por exemplo, eu vou criar aqui um cubo. Esse nosso cubo, ele ainda não é um objeto editável. Sim, dá para eu editar o tamanho dele, a altura, a largura, porém não é isso que nós queremos. Por exemplo, eu gostaria de clicar numa das faces e mudar o desenho da face, poder puxar um ponto, poder puxar a linha. Aí ele seria editável. Para que esse objeto se torne editável, basta dar um clique neste ícone ou apertar a tecla C do teclado. Então eu seleciono o meu objeto que eu quero torná-lo editável, aperto a tecla C, agora sim ele é editável. Vejam que até o ícone dele mudou. Antes era um cubo normal e agora ele se torna um triângulo, meio poligonal. Beleza, mas então o que isso vai me ajudar? Em que isso? Aqui no lateral temos os módulos de seleção. Então temos de pontos, as linhas e faces. Por exemplo, eu vou pegar o de ponto. A partir do momento que eu clico aqui, percebam que a seleção já muda. Por quê? Eu estava com a primeira seleção aqui, que é a seleção de model, que ele vai selecionar o modelo por completo. Então, mudei para seleção de pontos. Eu posso selecionar qualquer um dos pontos do meu objeto e alterar a posição, por exemplo. Então, a partir daí dá para você fazer a sua modelagem. Se eu quero selecionar mais de um ponto, pressiono Shift e dou um clique no outro ponto. Pego aqui a minha ferramenta de redimensionamento, o Scale Tool, e vou redimensionar aqui, deixando assim. Outra forma que você pode estar utilizando para editar é utilizando a seleção de edges, que são as linhas. Então, eu clico aqui, posso pressionar nessa linha, aumentar ou diminuir a linha. Você pode modificar a posição.
e fazer então o que você deseja fazer. E o outro modo de seleção que nós temos é a face. Então eu posso selecionar qualquer uma das faces e mudá-la. Uma das ferramentas bastante utilizada também para esse tipo de edição com faces é o Extrude Inner e o Extrude Normal. Como que eu faço para pegar essas ferramentas de edição? Você pode clicar com o botão direito sobre a tela, ele vai mostrar todas as suas ferramentas de modelagem. Então, eu clico aqui no botão direito, por exemplo, o Extrude e o Extrude Inner, que eu falei. Perceba que na frente de cada ferramenta temos algumas letras. Quando temos uma letra seguido de um tiozinho e logo em seguida uma outra letra, significa que para você chegar nessa ferramenta pelo atalho, você precisa primeiro apertar, nesse caso aqui, você precisa primeiro apertar o M e logo em seguida o B. Ou, porque aqui tem uma vírgula, significa que ele tem uma segunda opção de atalho. Ou simplesmente apertar a letra B do teclado. Só que nem todas têm esses dois atalhos. Essa, por exemplo, do Brush, só tem um atalho. Então você vai ter que apertar a letra M e logo em seguida a letra C. Por exemplo, eu aperto a letra M, então ele vai abrir um submenu. Porém, se eu mexer o cursor, ele já vai sumir esse submenu. Então eu tenho que ser rápido. Eu tenho que apertar a letra M e a letra C. Aí ele vai me dar o Brush, no caso. Temos uma variedade de ferramentas. Temos a knife, por exemplo, que é a faca. Então eu vou lá, aperto a letra K ou MK. Certo? Então para trabalhar com a faca, já que estamos com a faca, eu vou clicar fora para tirar essa seleção. Vou pegar a faca novamente. A faca ela tem vários tipos de corte, vários modos de cortes. Essa simples, que você vai selecionar uma face, um ponto a outro. Ou você pode vir aqui em Mode, em vez de Line, deixar Loop. Então ele já vai te dar o loop aí, já vai cortar a sua peça em volta dela toda. Certo? Agora vamos trabalhar com outra ferramenta que é o Extrude Inner, que é a letra I do teclado. Então eu seleciono uma face, por exemplo, esta. Pode ser fora mesmo, ou se você preferir, você pode clicar dentro. Clica, segura e arrasta. Ou para baixo ou para cima. No caso, eu quero fazer uma extrusão para dentro. Então, eu vou abaixar. Ela cria aqui uma divisão. E agora eu posso usar o Extrude, que é a letra D. Simplesmente a letra D. Repito o processo. Clique, segura e arrasto. Ou para frente ou para baixo. Então, vocês percebam que aí eu consegui fazer um orifício aí, uma abertura no meu cubo, que já não é mais um cubo, né? Mas, enfim. Essas são algumas formas que você pode estar modelando várias coisas. Então, eu vou criar aqui um cubo novamente, apertei a tecla C, tornei ele editável. Então, eu posso trabalhar com Inner, o Extrude, depois o Inner novamente, o Extrude novamente, o Inner, o Extrude. Então, você consegue, apenas com essas duas ferramentas, você vai conseguir fazer uma peça, talvez, um cenário, vai da sua criatividade. Então, o importante é que você saiba como você pode utilizar essa ferramenta, como que ela funciona, o que que ela faz, certo? Então eu vou criar aqui um floor, só para manter aí o nosso cenarinho, só para a gente usar depois futuramente. Vou dar um Ctrl S para salvar, né? Ctrl S.
Eu vou salvar aqui. Tutor. Beleza. Agora, galera, vamos entender então outro tipo de modelagem, que é com os modificadores NURBS. Vou mudar aqui o modo de seleção para modelo. Vamos entender um pouco os NURBS. Vamos começar pelo... Bom, o Extrude a gente já viu, que basta você ter um objeto 2D, daí aplicar o Extrude nele, manter pressionado o Alt, clico em Extrude, ele já me possibilita então dar uma extrusão nesse objeto, certo? Os outros também não fogem muito, vamos utilizar também objetos 2D para se transformar em 3D, então vamos lá, por exemplo, vamos usar o Lathe NURBS. Para isso, para usar ele, vamos mudar de fase. Vamos usar agora a Right. Vamos maximizar a Right aqui. E vamos estar utilizando outra ferramenta que é o Spline. Vamos usar o Bezier, galera. Então, mantém pressionado Bezier. Aqui eu vou dar um clique. Vou dar um outro clique. Não soltei o clique ainda. Então eu posso rotacionar aqui. Vou criar um contorno. Apenas meio contorno de como se fosse um vaso. Talvez. Vai ser um vaso meio quanto estranho, mas vamos deixar assim. Apertei Enter, dei Enter, fechou. Se eu quiser modificar, eu venho aqui em modo de seleção de pontos. E aí eu posso, então, modificar os pontos. Certo? Bom, feito isso, eu vou aplicar a ele o Lathe NURBS. Então, clico, mantenho segurado, venho aqui em Lathe e vou clicar e segurar, arrastar o meu spline para dentro do Lathe NURBS. Percebam que a ideia do Lathe NURBS é ele vai pegar aquele seu contorno e vai rotacionar 360 graus, criando um rastro, ou seja, criando uma malha para o seu. Perceba que ele criou a malha, porém a malha ficou errada. Deixa eu voltar para a tela lateral. Por quê? Porque ele rotacionou, mas ele rotacionou para o lado errado. Então eu tenho que clicar no meu spline, pegar a seleção de módulo e trazer ele para cá. Então aqui eu vou regulando mais ou menos. Então se eu vou para a perspectiva, F1, agora sim eu tenho aí minha espécie de vaso criado. Então segue os mesmos princípios. Então você precisa de um contorno para que essa técnica do Lathe funcione. Então você cria basicamente apenas o contorno da sua peça e o que o Lathe vai fazer, ele vai rotacionar esse contorno 360 graus, criando uma malha, certo? Você pode vir aqui, ó, em Lathe, por exemplo, e aumentar as subdivisões, porque para ficar com mais suave, para deixar bem mais suave a sua peça, sua modelagem, certo? Eu vou tornar ele um objeto editável, então eu pressiono, clico na minha Lathe, pressiono a tecla C, deixei um objeto editável. Eu vou redimensionar aqui um pouco mais, para que eu deixe ele em cima dessa nossa espécie de mesa aqui. Certo? Já vimos o Lathe, já vimos o Extrude. Vamos ver mais uma então, que é o Loft. Vamos ver o Loft. O Loft, galera, você vai também precisar de criar o contorno, só que ele é diferente do Lathe e diferente um pouco do Extrude. Por quê?
por exemplo, eu vou criar aqui dois contornos. Um círculo. Vou criar também um retângulo. Percebam que eu tenho um círculo, uma forma e outra forma geométrica. O que o Loft vai fazer é ligar uma forma com a outra, criando uma malha. Só que são formas diferentes, então ele já vai calcular pra gente, para deixar uma malha bem bonita. Então, vou lá e adiciono Loft. Seleciono as duas formas geométricas e arrasto para dentro do Loft. Então, ele criou aí pra gente a nossa malha. Pode aumentar. Você pode duplicar. Por exemplo, para duplicar você pode pressionar o Ctrl, segurar e arrastar para cima. E aí, simplesmente arrasta. Vou redimensionar ele. E vou duplicá-lo novamente. E vou levar um pouco mais para frente. Então, temos aí uma espécie de pilar, né? Onde podemos criar várias peças, como ferramentas, copos, jarras, enfim. Com esse Loft, você basicamente precisa imaginar o contorno. Imaginar o seu objeto fatiado, como que seria então esse contorno dele. Feito isso, você consegue modelar algumas coisas. Certo, galera? Bom, a gente vai ficando por aqui então. Aí, na próxima, a gente entra em parte de animação, depois texturização e depois renderização, ok? Então, qualquer dúvida podem deixar aí nos comentários, né? Vou deixar um link direcionado para páginas de dúvidas, então vocês podem tirar suas dúvidas lá. Deem uma lida também na descrição, nas anotações, que geralmente tem algumas dicas bacanas, ok? Então a gente se vê numa próxima. Valeu, galera! Até mais!